Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano e que pode ajudar o ser humano a ter uma vida melhor, em termos sociais, em termos políticos, em termos orgânicos, em termos psicológicos, saúde mental, saúde de uma maneira geral. E hoje vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que você já pensou sobre isso, ou já conversou com alguém sobre isso, ou ouviu alguém falando, porque muitas pessoas muitas vezes estão pensando nisso. Emagrecer, a questão do emagrecimento. E a nossa sociedade trabalha essa ideia, a mídia fala sobre isso, né? O padrão cultural tem algo a dizer sobre a questão do emagrecimento. E quem está aqui hoje conosco para nos ajudar a pensar é um médico endocrinologista e que também trabalha com a medicina do esporte. É o Dr. Pedro Ferrari. Pedro, obrigado por ter vindo nos ajudar a pensar e ajudar o pessoal, né? Porque é um tema que está sempre na moda, não é, Pedro? É um tema bastante preocupante hoje na sociedade, porque hoje aproximadamente 51% da população está acima do peso. Então, Não é só estética, tem um dado aí que tem gente acima do peso mesmo. é considerado 51% da população está com sobrepeso. E o fato de estar com sobrepeso não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Sim. O que as pessoas normalmente associam, o que normalmente as pessoas associam muito é o emagrecimento com a perda simplesmente de peso. E emagrecimento não é isso. Emagrecimento é perder gordura. Porque é a gordura que leva à inflamação do nosso corpo. Então, quando você está falando, é necessário relacionar emagrecimento ou sobrepeso, todos esses assuntos são interligados, e gordura. E o problema da gordura é gerar inflamação. Isso. O problema da gordura são vários no corpo, mas o que leva a aumento do risco cardiovascular, o que leva a predisposição a doenças degenerativas no futuro, é essa porcentagem de gordura aumentada. É interessante até a gente, assim, quando fala em sobrepeso. Então dá uma ideia de que é o peso que é o que importa. E na verdade não é isso que importa. O que importa é a diferença entre massa muscular e massa de gordura do nosso corpo. Quando a gente está pensando em emagrecer, o que a gente tem que pensar? Em preservar a massa muscular e perder a maior quantidade de gordura possível. Para isso, existem alguns métodos para ajudar nisso. E uma perda de peso muito acentuada, normalmente vem junto com uma perda de massa magra também. O que o que não é legal. Por quê? Porque se a pessoa... A coisa mais difícil que tem para a gente, quando a gente está acompanhando um paciente, é o ganho de massa magra. Tá? Se a pessoa perde peso associado à perca de massa magra, primeiro que ela tem uma tendência a voltar a engordar tudo que ela perdeu. Segundo, que quando ela engorda mais gordura do que massa magra. E o que acontece, o efeito sanfona, cada vez mais a porcentagem de gordura da pessoa aumenta e cada vez mais ela tem dificuldade de perder peso. Olha, Pedro, por tudo isso que você está me dizendo e dizendo, né, aos telespectadores, então realmente não é uma coisa tão simples, né? Porque as pessoas, sem informação e sem, né, cuidados, às vezes pensam, não, é só parar de comer. Ou se não, é só modificar a comida, mas por tudo que você está dizendo, massa muscular, massa magra, gordura, existe uma engenharia, uma estratégia, uma lógica aí, né? Na verdade, a obesidade, o sobrepeso é uma doença multifatorial. São várias coisas que influenciam ao ganho de peso. Desde problemas emocionais, até problemas hormonais, até problemas no meio social mesmo, de ingestão de caloria e gasto de calorias. Em relação à parte hormonal,
uma das coisas que mais influencia é o mecanismo de funcionamento da insulina no nosso corpo. Tá? A insulina é um dos hormônios mais anabólicos que a gente tem no organismo. Se a gente manter essa insulina alta o tempo inteiro, a gente tem uma tendência a ganhar, a estar sempre anabolizando gordura. Então, por isso, aí entra a especialidade específica da endocrinologia. Entendendo na verdade, assim, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente tenta primeiro fazer um perfil hormonal completo da pessoa para saber se não tem nada desregulado. Porque se tiver com problema de tireoide, ou uma resistência à insulina, ou até uma deficiência de outros hormônios, isso pode estar influenciando diretamente na dificuldade da pessoa de perder peso. Então pode ser o caso de pessoas que tentam perder peso, fazem, tudo bem, às vezes fazem dietas populares, às vezes até passa a ter uma alimentação menos calórica, mas não dá efeito, pode ser o caso, então, da questão aí hormonal. Pode sim. Existe dados, trabalhos mostrando isso, que o número de pessoas com hipotiroidismo e obesidade está relacionado. Normalmente as pessoas que estão com obesidade têm uma porcentagem maior de hipotiroideus no meio dessa população que não sabe que tem a doença. Além disso, tem associação com déficit de GH, tem associação com excesso de produção de cortisol. Então, esse tipo de pessoa que reclama que eu faço tudo certinho, não consigo emagrecer. Esse tipo de pessoa pode estar com problema assim, de hormonal. E isso nem sempre é um problema da glândula. Às vezes o meio dela não dá oportunidade com que a glândula dela funcione adequadamente. Não dorme direito, excesso de estresse. E isso tudo influencia na produção hormonal. Sim. E se essa produção hormonal não for corrigida, não necessariamente com reposição hormonal. Entendeu? Já tive caso no consultório, paciente com 39 anos que estava com testosterona muito baixa, testosterona de 270. É nível de reposição. Só que o paciente com 39 anos não tem motivo para não ter uma produção de testosterona, a não ser um meio que está alterando essa produção. Porque a glândula dele não está envelhecida com 39 anos. Sim. A gente vai pensar em déficit de produção de testosterona lá para cima, 45, sim, 50 anos. Com 39 anos ele é muito novo para ter esse problema. Então, no caso específico desse paciente, o que a gente fez? A gente consertou o meio externo, tentando consertar, dormir melhor, fazer atividade física, reposição de algumas vitaminas que estavam baixas. Esses três já controlam um pouco o controle de estresse, que é muito importante para a produção de testosterona. E esse paciente, em 30 dias, foi para uma testosterona de 570. Legal. E aí ele começou a emagrecer e não parou mais. No total ele emagreceu 38 quilos. Especialmente o que realmente mais afeta? Sono, estresse, o que no estilo de vida? Eu costumo dizer que para a gente ter uma vida saudável tem 4 pilares que precisam ser preenchidos. O primeiro deles é dormir bem. A pessoa que não dorme bem, ela dificilmente vai ter uma produção hormonal adequada, porque os principais hormônios que ajudam a gente no processo de emagrecimento são produzidos durante o sono profundo. Então, não só para emagrecimento, mas em relação ao controle de estresse também, o sono profundo é muito importante para essa fisiologia hormonal. O segundo fator que é muito importante é uma alimentação adequada. Tá? Um dos grandes erros que assim, hoje todo mundo fala nisso a respeito de açúcar refinado, carboidrato branco.
A origem desse problema, dessas substâncias fazerem mal para a gente, também é uma origem hormonal. Tá? O carboidrato branco, o açúcar refinado, eles dão um pico de insulina no nosso organismo. Quando você fala carboidrato branco, É pão, salgadinho, normalmente é macarrão, porque normalmente os carboidratos integrais eles têm uma coloração mais escura. Sim. Mas isso é um jeito coloquial de falar, né? Sim, mas porque às vezes quando a pessoa pode optar pelas comidas integrais, isso é mais saúde na vida delas. Isso. E é isso que eu estava querendo falar a respeito disso. O grande lucro que a gente tem colocando as coisas integrais na nossa alimentação é que o alimento integral ele libera o açúcar na corrente sanguínea de forma lenta. Então é como não há o pico de açúcar no sangue. Uhum. Se não há o pico de açúcar no sangue, não há o pico de insulina. Então, se não há o pico de insulina, a sua insulina permanece mais baixa durante o dia. Como a insulina é um hormônio extremamente anabólico, se a gente conseguir manter ela baixa, ela tem uma tendência a gente tem uma tendência a emagrecer. Se a gente der pico de insulina o dia inteiro e manter ela alta, ela vai anabolizar muita gordura e a gente tem uma tendência a engordar. Entendi. Então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa saber em relação à alimentação, porque no dia a dia, por exemplo, assim, um cafezinho com açúcar. Se for levar em consideração a caloria que tem aquele açúcar, aquela caloria não vai te engordar. Por quê? Porque ela é irrelevante ao longo do dia. Agora, por que você vai engordar com aquele cafezinho com açúcar? Porque você vai dar um pico de insulina que vai manter a tua insulina alta e vai começar a anabolizar a gordura. Então, o que as pessoas normalmente confundem é isso. Faz o cálculo da caloria e fala, não vai ter problema, um docinho aqui depois eu queimo na academia. Mas na verdade não é isso. Esse docinho aí vai elevar a tua insulina e você vai começar a anabolizar a gordura. Por isso a importância da pessoa ter uma regularidade e uma disciplina. Isso. Em relação para evitar esses picos. É importante a pessoas... eu costumo explicar para todos os meus pacientes no consultório isso, porque isso é uma coisa que realmente muda. Só voltando um pouco, porque eu não terminei de explicar a parte que eu estava explicando. Os 4 pilares Sim. da... Você falou 2, o sono, né? E a alimentação o sono, saudável. Alimentação, atividade física, que é muito importante, e controle de estresse. Se a gente não conseguir controlar esses 4 fatores, dificilmente a gente vai conseguir ter uma vida saudável. Desses 4 fatores, o único que não depende diretamente da gente é o controle de estresse. Porque isso são conjuntos de fatores que vão desencadear o estresse. Porém, se a gente conseguir fazer o que depende da gente, que são os outros 3, a gente já controla um pouco o estresse. Então, o que eu tento fazer com todos os meus pacientes no consultório, e o meu atendimento é um atendimento diferenciado por causa disso. Eu faço um atendimento personalizado do paciente. Então, o que eu faço? Eu faço um protocolo para o paciente, levando em consideração todos os fatores da vida dele. Então, daí a gente tenta controlar o sono para ele conseguir dormir melhor. A gente tenta controlar a atividade física dele para ele fazer uma atividade física adequada para conseguir ter uma vida saudável. E tenta controlar a alimentação. Com esses 3 fatores, ele tem a possibilidade, ele gera para as glândulas dele a possibilidade de ter uma produção hormonal adequada. Aí, se ele não conseguir produzir hormônio adequadamente, aí provavelmente ele tem algum déficit na glândula. Daí é o que a gente vai estudar e ver se vale a pena fazer reposição hormonal ou não. Mas eu gosto sempre
de explicar isso para o paciente, que o paciente normalmente sente sintomas que realmente tem a ver com algum tipo de hormônio e daí chega no consultório já querendo repor. Na verdade, assim, a reposição tem que ser o último passo. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar fazer o organismo produzir naturalmente. Se ele não conseguir produzir naturalmente, aí para a gente ter uma vida saudável, a gente precisa desse hormônio. Então a gente tem que estudar a reposição. Eu acho legal o Pedro quando ele fala desses 4 fatores, porque realmente 3 estão totalmente sob o nosso controle. Que é como é que eu estou dormindo, e isso eu posso trabalhar no sentido de dormir melhor, me organizar para dormir melhor, né? Melhor apagar a luz do quarto, a ambiente, né? Iluminação. Controlar o ambiente. E se não tiver nenhum distúrbio hormonal, provavelmente controlando o ambiente você vai conseguir dormir bem. Então é a questão do sono, a questão da alimentação, que também, né, nós podemos... A alimentação é completamente dependente da gente. Certo. Para finalizar essa discussão muito importante, a questão do emagrecimento com saúde. As pessoas querem emagrecer, a cultura favorece o emagrecimento, é uma questão que está relacionada à estética, mas o Pedro Ferrari, que é médico endocrinologista e médico do esporte, está nos dizendo também que é uma questão de saúde, né? Qualidade de vida, a preocupação com o emagrecimento hoje, na infância, na adolescência, na vida adulta, tem a ver com a qualidade de vida na terceira idade, não tem, Pedro? Cuidar da saúde agora repercute. Na verdade, as doenças tidas como doenças da velhice são doenças, na verdade, de uma inflamação crônica que não foi controlada no período que poderia ter sido evitada. Essa é uma coisa que a gente trabalha bastante no consultório também, é a questão da inflamação. A gente pedimos exame de inflamação e se os exames detectam alguma inflamação, a gente tenta amenizar essa inflamação o mínimo possível, para que a pessoa consiga envelhecer sem ter doenças, né? Sem ter doença. Além de cuidar da saúde hoje, mas é um acompanhamento também, né? Isso. De qualidade, de evolução da idade, né? Na verdade, o nosso corpo está programado para viver muito mais do que a gente tem a expectativa de vida de hoje. E por que isso? Porque o nosso organismo está sendo submetido a fatores que não são naturais. Gordura transgênica, excesso de produtos industrializados. De produtos industrializados que levam açúcar refinado. Tudo isso leva a um descontrole hormonal e esse descontrole hormonal leva à inflamação. Entendi. Mas no bloco anterior, Pedro, eu te perguntei como um atendimento personalizado envolvendo o controle da qualidade de sono do paciente, a qualidade de alimentação, a disponibilidade para exercícios físicos, né? Como é que você consegue fazer isso? Em primeiro lugar, assim, a minha forma de trabalhar é um pouco diferente, que eu trabalho com um número muito restrito de pacientes. Por quê? Porque a minha consulta normalmente dura 1h30, tem retorno de 1 hora. Eu faço acompanhamento da maioria dos meus pacientes no WhatsApp, eles me passam como é que está sendo o dia deles, se perdeu ou se ganhou quilo. Então eu acabo fazendo um acompanhamento personalizado do paciente no dia a dia dele mesmo. Agora, Pedro, para o telespectador, fala para mim, onde que normalmente você vê as pessoas errando mais em relação ao desejo de emagrecer? Qual que é o erro mais comum? Aí cada motivo gera um erro geram erros que são mais comuns. Na alimentação, um erro que é muito comum é a pessoa associar muito a fruta ao emagrecimento. A maioria das frutas tem índice glicêmico alto. Tá? Não estou falando mal da fruta, não. A fruta tem um monte de coisas que são importantes para a gente tem que consumir fruta. Tá? Ela tem fibra, tem sais minerais, tem vitaminas.
Agora, dependendo do horário que você come a fruta, aquilo não vai te ajudar a emagrecer, pelo contrário. Tá? Principalmente nos lanches da manhã e nos lanches da tarde, não é um horário bom para se comer fruta. O melhor horário para se comer fruta, pensando numa pessoa que quer emagrecer, é no pós-exercício e pré-exercício. Tá? Por quê? Porque a fruta, além de ter um índice glicêmico alto, a maioria das frutas tem índice glicêmico alto, a fruta tem a frutose, que se transforma em gordura mais rapidamente que a glicose. São dois tipos de açúcar. Tá? A glicose é o açúcar mais comum no nosso meio e a frutose é o açúcar mais comum na fruta. Tá? E por que perto da atividade física é um bom horário para se comer fruta? Primeiro que o índice glicêmico alto perto da atividade física não faz tão mal para a gente. Por quê? Porque perto da atividade física a insulina vai anabolizar mais músculo do que gordura. Tá? Porque o sangue vai estar concentrado mais na musculatura do que no resto do corpo. Então, se você der um pico de insulina durante uma atividade física, ou no pós ou no pré-atividade física, você tem uma tendência a formar mais músculo do que gordura. Então, esse índice glicêmico alto no pós-treino, principalmente, não é tão ruim para a fisiologia do emagrecimento. O segundo fator é que a frutose entra por outra via na célula muscular, acaba dando mais energia para a gente treinar e é queimada, então não se transforma em gordura. Entendi. Então, em relação à alimentação, eu acho que o principal erro é esse. Achar que fruta resolve tudo. Achar que vai substituir tudo por fruta e vai emagrecer. Na verdade, se comer só fruta, não vai emagrecer. Tá? Vai ter uma tendência até a engordar, dependendo da quantidade de fruta. O segundo erro mais comum, agora em relação à atividade física, é em relação ao exercício aeróbico. Tá? Eu costumo explicar para que serve cada exercício para os meus pacientes. O exercício da musculação serve para ganho de massa muscular. Tá? Não existe nenhum outro tipo de exercício que vai te dar mais massa muscular do que a musculação. Certo. O exercício aeróbico serve para ganho de preparo físico. Tá? A musculação te dá muito pouco preparo físico. O que te dá preparo físico é o exercício aeróbico. E por que isso é importante? O preparo físico te dá a capacidade de queimar gordura mais rapidamente. Além de proteção cardiovascular e uma infinidade de coisas que o preparo físico gera de bom para o corpo. Sim. Mas em relação ao emagrecimento, a atividade aeróbica gera a capacidade de queimar gordura mais rapidamente, porque gera preparo físico. O problema é o seguinte: a pessoa, para ganhar preparo físico, ela não ganha em pouco tempo. Ela leva 2, 3 meses para ganhar um preparo físico. Então, se pôr uma pessoa que está com sobrepeso, sem preparo físico, numa academia e pôr ela para ficar fazendo esteira, correndo, associada à dieta restritiva, vai acontecer duas coisas. Uma, que ela vai perder muito músculo, porque como ela não tem a capacidade de queimar gordura rapidamente, ela precisa de energia, ela vai acabar queimando músculo. E a segunda coisa que vai acontecer é que a pessoa não vai ter bons resultados no emagrecimento, porque a atividade aeróbica, até ela ganhar preparo físico, não vai ajudar no emagrecimento. Aí, Pedro, você está me trazendo um universo de novas informações que eu acho muito importante. E eu vou te convidar para um próximo programa para a gente falar só sobre preparo físico. Sobre atividade física. Só atividade física, preparo físico, né? Porque você está trazendo informações. Você falou sobre a fruta, mas agora falando sobre preparo físico, eu acho muito importante. Só posso concluir? Sim, conclui. Então, assim, por uma pessoa que quer emagrecer, na minha opinião, o ideal para ela seria uma dieta restritiva associada à academia no primeiro momento. No segundo momento, fazer o exercício aeróbico a ganho de preparo físico. Legal. Porque uma pessoa que já tem preparo físico, ela emagrece muito durante a atividade aeróbica. Agora, a pessoa que não tem preparo físico,
até ela ganhar preparo físico, ela não vai, a atividade aeróbica não vai ajudar ela. Ótimo. Você acabou de deixar então a dica para o nosso telespectador do que fazer de correto. E eu agradeço, Pedro, a sua participação e sinta-se convidado para falar mais sobre essa questão do preparo físico, ok? Sim. Muito obrigado. Agradeço também a sua audiência. Compartilhe esse conteúdo no Facebook, no site do canal da gente.com.br. Agradeço também ao Center Dr. Manuel Crozara, onde você pode encontrar o Pedro, que atende aqui, né, endocrinologista, medicina do esporte. Também temos psiquiatra, psicólogos, geriatras. Vem cá, aqui você vai ser muito bem tratado. Obrigado.